coisas semelhantes, sabe? Então, mas a profecia em si, certo? A profecia em si contribui para a edificação do crente. Como assim? O que você quer dizer? O que eu quero dizer é que quando os três dons ele contribui para erguer a igreja, exaltar a igreja no geral, o corpo de Cristo. Mas a profecia em si, quando alguém é usado com o dom de profecia, ele não é usado para o irmão A, o irmão B, o irmão C, para mim ou para você, não é isso? Então quer dizer o quê? Que Deus está usando aquela pessoa que tem um dom de profecia para você, para fazer o quê? Exortar a você, certo? Para edificar a você. Entendeu? Vamos adiante. A respeito do uso dos dons de elocução, que quer dizer de profecia, de variedade de língua, dom de língua, aí diz assim, e em especial ao de profecia, a sua função, né? Vamos voltar à leitura. Porém, ainda existe muita confusão a respeito do uso dos dons de elocução, e em especial ao de profecia, e a sua função. Há líderes permitindo que a igreja que lidera seja guiada por suposto profeta, ou seja, supostos profeta. Eles têm manipulado muitas ovelhas e alguns líderes, né, que lideram. Dentre os liderados que ele lidera, tem pessoas que são usados entendeu? Nas profecias, porém, falsas profecias. E o que é que tem acontecido? A igreja tem sofrido, a igreja tem caminhado por caminho errado, porque aqueles líderes, também por não ter discernimento, eles abraçam e acolhem aquela pessoa sem saber se é de Deus ou não que ela está pronunciando, entendeu? E ele deixa a igreja também se embebedar com aquelas profecias, com aquelas pronúncias. Vamos adiante. Seja guiado por suposto profeta. A igreja de Jesus Cristo deve ser conduzida segundo a Escritura. O que quer dizer? Que se tem hoje, nos dias atuais, uma legítima profecia, se chama Bíblia Sagrada, certo? Pela Bíblia Sagrada, você não vai errar, porque ela diz, ande por aqui que aqui vai o céu. Não vá por aqui que aqui vai te levar à perdição. Ou seja, é a legítima profecia que temos hoje. É a Bíblia Sagrada, a boca de Deus falando. Então, toda profecia que você receber que não tiver base com a Bíblia, certo? Que não tiver base bíblica, então descarte, porque não há Deus nesta profecia. Vamos adiante. Adiante diz assim a palavra de Deus: a profecia por excelência deve ser o manual do líder cristão. Outros líderes também, erroneamente, não tomam decisão alguma sem antes consultar um profeta ou uma profetisa. Esses profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que o Senhor realmente quer falar. Todavia, a palavra de Deus alerta-nos a que não ouçamos tais falsários. Entendeu, irmãos? Então, existe testemunho de pregadores que foram pregar em alguns determinados lugares e eventos que, ao sentar no púlpito, o pastor da igreja chegou para ele e disse: olha, você vai ter que pregar esse tema aqui, certo? A igreja quer ouvir isso, então você não pode pregar palavras duras, palavras pesadas, certo, irmãos? Então, esse tipo de líder, ele não está agradando a Deus e nem está levando a igreja para o céu, ou seja, ele está dando rumo a essa igreja que lá no final ela não vai chegar a Cristo, porque ele está iludindo a igreja com interesses próprios, ou seja, eu agrado a igreja, a mensagem agrada a igreja se chega a mim, mas não é assim, entendeu? Queira alguém ou não, ouça alguém ou não, a Bíblia, ela nos diz que caminho devemos seguir. Então, se alguém não gosta da forma ou o que vai encontrar neste caminho, então é uma questão pessoal dele que tem que corrigir, entendeu? Porque se o caminho leva ao céu, mas você vai encontrar vários obstáculos, então somente eu digo a você que esses obstáculos você vai passar por cima porque Cristo está com você. Mas não é favorável você aceitar só palavrinhas doces, palavrinhas que te agradam, massageiam o teu ego. Enquanto isso, você lá no seu interior, no seu íntimo, você sabe que o caminho que você está caminhando
não está te ajudando em nada, certo? Então, muitos líderes por aí, meu irmão, ele tem feito isso, entendeu? Eles têm usado de má fé para com a sua igreja, para com o povo que foi dado a ele para liderar. Mas todos prestarão conta das ovelhas que ele desviou do caminho. Todos vão dar conta do rebanho que ele desviou do caminho que levava aos céus. Vamos adiante. Diz assim a palavra do Senhor adiante. O dom de profecia é tão importante para a igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca, certo? É importante. Então, devemos buscar, porque esse dom Deus vai nos usar para também ajudar os nossos irmãos através desse dom, dessa dádiva, dessa qualidade, entendeu? Desse dote poderoso. Deus vai nos ajudar a ajudar outros. Entendeu? Adiante diz assim, agora vamos para o segundo tópico, variedades de língua, 1 Coríntios 12 e 10, diz assim, primeiro ponto, o que é o dom de variedade de língua? De acordo com o teólogo pentecostal Thomas Rovers, o dom de língua é a habilidade de falar uma língua, certo? A gente aqui, para os irmãos não se confundirem, estamos falando aqui, o que é o dom de língua? Certo? A gente não estamos aqui para não misturar a coisa toda. O que é dom de língua? A gente está falando aqui que o que quer dizer o dom de língua. Agora, o objetivo do dom de língua é o que a gente falamos antes. Aí, se você assistir o vídeo, depois você vai entender. Agora, lá, falei materialmente, o objetivo do dom de língua. E agora, ou seja, o objetivo do dom de variedade de língua, certo? E agora estamos falando o que é o dom de variedade, do que é. Aí, de acordo com Thomas Rover, o dom de língua é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, certo? Ele não entende. É a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem. Ele não entende, mas Deus, ele sabe o que é que ele está dizendo e o faz ele, entendeu, se manifestar daquela forma, sentir uma presença para ele falar, entendeu? Então, a finalidade é para fins de louvor, ou seja, através do louvor, através da oração, através da mensagem, esse dom ele vai se manifestar. Adiante diz assim, segundo Stanley Orton, alguns ensinam que, por estarem alistados em último lugar, esses dons são os de menos importância. Ele acrescenta que tal conclusão é insustentável, não dá para adquiri-la, entendeu? Né? Acreditar. Pois as 5 listas de dons encontrados no Novo Testamento colocam os dons em ordens diferentes. O dom de variedade de língua é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados em 1 Coríntios 1 e 12. Foi o que eu disse a você, que ambos os três eles servem para exortar a igreja. Adiante diz assim, à medida que o servo de Deus fala em língua estranha, vai sendo também edificado, certo? Ele vai sendo fortalecido, entendeu? Ele vai ganhar força, ele vai manter-se firme, como se fosse um sustentáculo, como se Deus estivesse agora abraçando ele e dizendo você está seguro, certo? Adiante diz assim, qual a finalidade do dom de variedade de língua? Certo? O primeiro propósito é o que a gente falou de início, certo? Edificação da vida espiritual do crente, certo? Esse ponto é o que a gente falamos antes, agora estamos só repetindo a leitura. As línguas, ao contrário da profecia, não edifica ou exorta a igreja, elas são para a devoção espiritual do crente, ou seja, o conjunto todo, os 3 dons, ele edifica a igreja. Por que a igreja? Porque aqui está dizendo que a língua, ao contrário da profecia, não edifica ou exorta a igreja. Elas são para a devoção espiritual do crente que recebe este dom. Para não haver confusão na mente dos irmãos, eu vou explicar. No todo, o conjunto, esses dons, ele exalta a igreja, edifica a igreja e consola a igreja. Mas aqui está dizendo que
ele edifica a pessoa que o recebe. Aí eu pergunto a você, essa pessoa que recebeu, ele está dentro da igreja? É claro que está. Digamos que muita gente tem, ou ainda que só tivesse uma pessoa com aquele dom, mas ele pertence ao corpo da igreja. Ou seja, se eu pertenço a um corpo, então o que eu recebo, todo o corpo recebe, certo? Então, no individual, o dom de língua, ele edifica a pessoa que recebeu esse dom, entendeu? Mas no geral, abrangindo o corpo da igreja, a igreja, os três dons, ele edifica a igreja no geral, ou seja, edifica o dedo mindinho, o dedo apontador, edifica o braço, edifica a mão, edifica a cabeça, edifica o corpo, edifica os pés, ou seja, é o corpo. Ou seja, esse braço, ele tem o dom de variedade de língua. Esse outro braço, o dom de profecia. A minha cabeça tem o dom de variedade de língua, certo? Então, cada um tem uma finalidade em si. Mas, juntando os três, a finalidade dele é qual? É sustentar todo o meu corpo, certo? Eu quero que você entenda isso por aí, que a tua mente esteja aberta, sabe? Adiante diz assim a palavra, a atualidade do dom. É preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico. Ou seja, não ficou com os cristãos do passado. Esse dom, ele é para o tempo presente, ele é para agora, ele é para o tempo futuro, porque enquanto Deus não arrebatar a sua igreja, esses dons eles estarão disponíveis para guiar, confortar, edificar e ajudar a igreja na caminhada aqui na terra. Entendeu, irmãos? Adiante de mais assim, o Senhor continua abençoando os crentes com esse dom e cremos que assim o fará até a sua vinda. No dia de Pentecostes, todos os crentes reunidos no cenáculo foram batizados com o Espírito Santo e falaram noutras línguas pelo Espírito. Atos 1, 4 e 5. 2, 1 e 4. É um dom tão útil à vida pessoal do crente em nossos dias, quanto foi nos dias da igreja primitiva. Ou seja, se não fossem esses dons que, mesmo com dúvidas, mesmo com falsários na igreja, mas ainda há quem seja usado por Deus, se não fossem esses dons e ação direta do Espírito Santo na minha, na tua, na nossa vida e na vida da igreja, a igreja estaria hoje num aperto, mas graças a Deus que Deus não abandona e não despreza a sua igreja. Então, por esse motivo, estamos de pé em um nome de Jesus. Então, amados, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Foi bom aprendermos juntos e repetindo o tema da lição, dons de elocução, dom de profecia, dom de variedade de língua e dom de interpretação das línguas, que é os dons que você usa a pronúncia, né? Por isso que chama dons de elocução. E esses dons, a finalidade dele é, no geral, o objetivo é edificar, ajudar a igreja, sustentar a igreja, entendeu? Reforçar a igreja, alertar a igreja, ensinar a igreja, divertir a igreja e caminhar com a igreja até ao céu chegar. Então, que Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo, tá? Até a próxima.